Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Hoje, Lucas capítulo 6, versículo de 27 a 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeis também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenei e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada em vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho, me acompanhem pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, e hoje este belíssimo evangelho é uma aula que Jesus nos dá para alcançarmos o céu. Repare que Jesus nos pede algo tão simples de fazer, mas que na nossa cabeça é complicado executar, né? Primeiro Jesus fala, né? Amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Antigamente tinha muito isso, né? As pessoas eram mais gratas, as pessoas eram mais amorosas umas com as outras. E não tinha essa, né? Eles faziam o bem sem olhar a quem. Hoje em dia, as pessoas percebem umas às outras, né? Que a outra não gosta, que a outra faz maldade e a pessoa simplesmente isola. Não é assim que a gente aprendeu, né? A pessoa fez o mal, isola. E Jesus veio nos ensinar hoje ao contrário, né? Jesus veio nos desafiar. Jesus quer nos desafiar. Por quê? Amar os vossos inimigos e aqueles que vos odeiam. É amar aquela pessoa que te persegue. É amar aquela pessoa do trabalho que puxa o seu tapete. É amar aquele que fala mal de você pelas costas. Jesus está dizendo para amar, para não conviver. Não é conviver, é amar. Você não precisa conviver com aquela pessoa que te odeia. Você precisa amar ela. Parar de desejar o mal para ela. Porque não é com o mal que se resolve o mal. Devemos combater o mal com o bem. O mal com o bem. É a mesma coisa quando uma pessoa está discutindo com a gente, falando lá, está até bocejando, tá falando, e você não responde. Você baixa a cabeça e fala, beleza. É assim que se combate o mal. Não se combate o mal com o mal, mas sim com o bem. E Jesus prossegue
Esse evangelho dizendo, né? Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Ou seja, é um gesto de humildade. Não revide as ofensas dos outros, mas trata com amor, com misericórdia. Com misericórdia, não revide a ofensa do outro. Depois Jesus fala, dá a quem te pedir. Jesus fala que é um gesto de humildade. Quando eu ajudo uma pessoa esperando algo em troca, isso deixa de ser caridade e ajuda. Jesus fala, se for ajudar alguém, dê ou empreste sem esperar nada em troca. A gente tem a falsa mania de querer ajudar os outros e esperar algo em troca, esperar um reconhecimento que seja. E Jesus vem nos ensinar que não é dessa forma que devemos agir. Que o amor, que a misericórdia que devemos ter com o outro é sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, porque eu corro o risco de querer ajudar o outro, de querer ajudar somente aquele que tem condição de me retribuir. Aí isso deixa de ser caridade, isso deixa de ser ajuda e passa a ser interesse. Quando eu ajudo alguém que não tem nada para me retribuir, nada para me oferecer, a recompensa vem da onde? Vem de Deus, vem do Pai, vem do alto, não vem das pessoas, mas vem de Deus. É justamente isso que Jesus está nos dizendo. É justamente isso que Jesus está nos falando. Amai vossos inimigos, fazei o bem a todos, porque o sol ilumina a todos, tanto os maus como os bens. A luz ilumina a todos, tanto os maus quanto os bens, os bons. Então devemos amar a todos, devemos tratar com respeito a todos, devemos tratar com amor a todos. É como uma vendedora ou um vendedor de uma loja. Só um exemplo para você entender. Não importa o tipo, a classe, o jeito que entra na loja, ele tem que tratar bem a todos, porque ele vai vender. Lógico que no meio espiritual a gente não está vendendo nada, a gente está evangelizando, falando de Deus, então a gente tem que tratar bem a todos, como se fosse numa loja. Não importa o jeito, devemos tratar bem, devemos amar a todos. No versículo 36, Jesus vai dizer, sede misericordioso como vosso Pai é misericordioso, não julgueis e não sereis julgados. As pessoas têm a falsa mania de querer julgar as outras, né? Olha o irmão, olha a irmã numa situação e julga, fala mal, sai falando mal pelas costas e por aí vai. E Jesus fala que não é dessa forma que devemos agir. Olha, o evangelho de hoje é espetacular. Jesus está nos dando uma aula de como é ser um cristão de verdade. Não basta só rezar, é preciso agir. É preciso ser misericordioso com aquele que está caído na sarjeta. É preciso ser misericordioso com aquele seu vizinho que está passando dificuldade. É preciso ser misericordioso assim como o vosso Pai que está no céu é misericordioso. Deus é misericordioso para conosco. Imagina se Deus agisse com a gente da mesma forma que a gente age com os outros. A gente estaria lascado. A gente estaria perdido. É preciso agir com o outro da mesma forma que Deus age conosco. Quando a gente erra, Deus nos perdoa. Quando a gente se afasta, Deus nos acolhe. Quando a gente precisa de um colo, Deus nos pega no colo. E o nosso irmão? E a pessoa que está do nosso lado? A gente faz o mesmo? É preciso fazer o mesmo, é preciso agir de misericórdia para com os outros também. Para com os outros também. Uma boa medida calcada, Jesus vem falar, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Olha a forma que este evangelho encerra. Da mesma forma que você trata o seu irmão, Deus irá tratar você. Vou repetir. Da mesma forma que você trata o seu irmão, Deus irá tratar você. Isso é muito sério. Por isso que você deve agir de misericórdia, não deve desfazer de ninguém.
agir com amor, com carinho, com afeto, com bondade. Devemos iluminar a vida dos outros com a presença de Deus na nossa vida. Essa é a nossa missão, é isso que Jesus nos pede neste evangelho de hoje, nesta quinta-feira. Amai os vossos inimigos, fazei o bem sem olhar a quem. Com a mesma medida que medirdes os outros, serás medidos também. Então, que a gente possa olhar para nós e ver se realmente eu estou neste caminho de bondade e amor. Deus te abençoe, uma excelente e abençoada quinta-feira. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração, paz e bem. Deus abençoe o seu dia. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.